Só Bom, avisando. tem muita coisa que eu poderia puxar de gancho, já que a gente falou de vitamina D, de outros suplementos, né, ômega 3, etc. Mas, tendo em vista que a repercussão que teve há algum tempo o post sobre essa questão de vacina, eu queria pegar esse tema. Sim. Porque talvez o tempo do interesse podcast próprio. não dê para abordar todos, né? Uhum. A gente vai ter a nossa filha daqui a pouco. E eu fui vacinado, quando era criança, tomei todas as vacinas, tomei várias quando adulto também, né? Febre amarela do exército, tinha que tomar uma vacina por conta de mata, etc. Malu também. Só que me chama muita atenção em rede social quando alguém faz um post correlacionando vacina com autismo, o tanto de comentários que aparecem de mães de crianças autistas falando, olha, o meu filho até tal idade estava muito bem, ele tomou a vacina e ele mudou. E quando você vai ver, tem muita gente falando, olha, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu queria saber se há evidência de que esse aumento de número de crianças com autismo que a gente tem hoje, ele pode ser correlacionado à questão das vacinas. Vou ler. Esse é tema sensível para mim. Não, tá? com certeza, né? Acho que para pra mim, todos todo que mundo. estão assistindo. Cara, eu vou fazer... Você, Bruno e Malu, vocês estão vivendo a fase da vida. Quem sou eu? Eu sou um tiozão para falar isso para vocês, mas eu sou pai de 2. E não quero dar nenhuma lição de moral para vocês, por favor. Vocês estão vivendo um momento super vulnerável. E quando seus filhos nascerem, a vulnerabilidade aumenta. Porque o que você vai sentir pelos seus filhos, eu acho que a Maria Tereza não vai ser a primeira, vai ter mais uma além Sim, dela. com certeza. É enlouquecedor. Sim. Posso só fazer um ponto aqui, ó? Pra ninguém ficar na dúvida, Maria Tereza será vacinada, a não ser que ele me apresente provas falando, não faça isso. Não. Eu quero fazer um Eu contexto. avisei o Léo. Eu quero vacinar minha filha. Claro. E eu queria entender também a diferença. Se tem diferença da vacina que a gente Tomou para outras. para Tem as algumas vacinas de diferenças. hoje. Tá. De hoje em dia. Então, assim, posts relacionados a gestantes e a pais e mães, eles são muito engajados. Muito mais do que de finança, é o momento Bitcoin, oportuno Bruno. agora, né? Tipo, eu preciso... Por exemplo, agora, eu tenho que decidir se eu vou tomar 2 vacinas. Uma delas é a de qualquer luxo que eu vou tomar. DTPA, uma coisa assim. Que o Bruno vai tomar, todo mundo vai tomar, etc. E tem gente que não toma essa vacina, né? E aí pode ser que a criança tenha... E eu tenho que decidir agora, porque eu tenho uma janela de tem uma tempo, janela pra entendeu? tomar. É isso. É agora, para que a criança vai ser imunizada através de mim, porque a placenta tá mais... Então, assim, favorável. o grande lance é a vulnerabilidade. As mães sofrem demais. E eu não sou um defensor da causa autista, mas eu me aproximei muito dessa galera. Eu tenho 2 sobrinhos autistas. E conheço a galera toda do autismo, muito séria desse assunto, tá? Que eu gosto muito deles. Vamos lá. A história da vacina com autismo foi mais ou menos no final dos anos 80, em que um cara chamado Andrew Wakefield, se eu não me engano, ele publicou um artigo na Lancet, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, que era um relato de 12 crianças, e que ele encontrou traços de sarampo nessas crianças, e 11 delas tinham tomado a vacina que hoje a gente chama aqui de tríplice viral, tá? E ele literalmente, e dessas 12, 11 tomaram a vacina e essas 11 tinham características de crianças autistas. Porque na época o diagnóstico era muito diferente do que é hoje, tá? Esse negócio ficou no ar por 12 anos publicado. A ciência errou feio. Hoje esse artigo não ficaria 12 dias. Porque existe uma coisa assim, quando você publica um artigo científico, ele passa por um critério editorial de revisão por pares de outras pessoas, mas depois que você publica, a gente fala que tem o Post-Publication Reviews. Qualquer pessoa pode mandar um e-mail para o editor e falar, cara, esse estudo tem deficiências. Por exemplo, não foi aprovado em comitê de ética, que foi o caso desse estudo. Isso cairia hoje, mas muito rápido, com a velocidade de informação que a gente tem. Não teve. 12 anos. Imagina o estrago de um PDF dizendo que vacinas causam autismo por 12 anos. Foram turmas de médicos se formando, tendo acesso àquela informação. Até 2000. 2004, se eu não me engano. Se você jogar no Google agora, o PDF está aí na sua mão. Esse estudo foi retratado e para você desfazer uma desinformação em saúde é uma catástrofe. Eu falei isso pro Igor hoje, a gente ficou lá 40 minutos aqui embaixo tomando café. Eu falei com ele, cara, a gente fica tentando derrubar um leão que não vai ser derrubado. A gente tenta minimizar os danos e tal. Por um cara que, só um parênteses, foi publicado por um cara que não desacreditava em vacina. Ele não era anti-vacina. Ele tinha a proposta da vacina dele. Ele queria fazer uma vacina de sarampo diferente da tríplice viral. Ele tinha interesse financeiro sobre isso. Ele queria E depois, provar numa investigação, descobriram que, na verdade, era tudo falso e tiraram o artigo. Mas o estrago está feito. Tá? Os dados não eram verdadeiros? Era mentiroso. Não tinha. Não existia. Inventados. Inventados, tá?
Vamos para a segunda parte. Autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento. A criança nasce com isso. Ela não contrai autismo, não é uma doença infecciosa ou epigenética que eu coloco alguma coisa externa na criança e ela desenvolve essa doença. Não existe isso. Entendeu? E existem fatores de risco para isso. Por exemplo, no autismo, homens mais velhos têm a maior probabilidade de fazer autismo, das crianças, dos filhos dele ter autismo. Igual o Down, as mulheres mais velhas têm maior probabilidade de Down. Por isso que é bom ter filho igual vocês têm. Eu tive meu segundo filho eu já tinha mais de 40 anos, a Lu tinha 40. Então, o risco, e nasceu o Pedrinho, maravilhoso, tá lá, ele teria uma maior chance de ter autismo. E, geralmente, ele é hereditário. Um dos pais já tem o gene, e ele coloca ali. Então, assim, só por isso, a gente podia encerrar esse assunto agora. Bom, não há como injetar e aparecer o sintoma. Mas aconteceu, eu não estou duvidando dessa mãe. É que o diagnóstico de autismo pode demorar até 6 anos para aparecer. Sim. Em algumas crianças vai aparecer uma criança que não olha para lugar nenhum, ela não consegue verbalizar, ela tem indícios muito fortes. Antigamente eles falavam assim, essa criança tem retardo mental, que é o autismo nível 3, que hoje eles mudaram toda a terminologia. E tem aquela criança que ela é simplesmente estranha, ela não está interagindo com o ambiente, demora, é sutil. E você não pega... As meninas disfarçam o autismo super bem, muito. Os meninos, o diagnóstico é mais rápido. Porque as meninas, na comunidade, ela vê aquela menina tá brincando com boneca, eu vou brincar também. E depois de um tempão, ela começa a se revelar diferente. A gente aprende a imitar desde sempre, exatamente. Né? Então, o diagnóstico em meninos é mais difícil do que meninas. Então, assim, o entendimento sobre autismo hoje é muito maior do que antes. E tem alguns outros fatores de risco. A própria talidomida, dependendo do momento da gestação, também é um fator de risco para autismo. Tem um medicamento para epilepsia que chama valproato de sódio. Esse tem um de estudo observacional, assim, com uma... Chama valproato de sódio para epilepsia. Se você nunca convulsionou, você está tranquila. Não tome nunca. Grávida não pode tomar esse negócio. Entendeu? Porque aí ele aumenta mesmo. Tá? Tem gente que fala que paracetamol, isso não é verdade. Tem uma série de outros medicamentos. Já me mandaram um post sobre paracetamol. Tem um estudo na JAMA publicado assim, com 4 milhões de crianças nascidas na Suécia, se eu não me engano, e que pegaram crianças que foram expostas. A mãe tomou paracetamol, porque você vai ter dor em algum momento na gravidez, você vai ter que tomar algum analgésico. Não tem associação. É desesperador não poder tomar nada. A gente evita tudo. Na gestação você protege a mãe e você dá drogas que você tem certeza absoluta que são muito seguras. Por exemplo, mulheres que têm TDAH tem que tirar a medicação. A mulher fica doida, bicho. Ela já, a gestação já não é a coisa mais simples do mundo, ela ainda tem que lidar com a ausência da medicação. Olha o dano disso. Por que eu falei que isso pega comigo? Esses posts que dizem que vacinas causam autismo criam hesitação vacinal de vacinas que são amplamente conhecidas como seguras. Sim. Se uma criança pegar a febre amarela, não é criança, não, pode ser um adulto, é 50% de mortalidade. Não vai acabar a febre amarela no Brasil, queridos. Nós não viemos num país tropical, úmido, quente pra burro. Então, em Porto Alegre vai ter febre amarela, em São Paulo tem pra caramba, direto tem um surto. E aí você não vacinar pra febre amarela porque você tá com medo que essa vacina possa causar autismo, que não causa, é um estrago. Coqueluche, meus amigos, é uma doença horrorosa. Sarampo é uma morte dolorosa. Dengue. Então, assim, existem várias doenças. Poliomielite, cara, por favor. Entendeu? Os caras têm medo de tomar vacina de poliomielite. Nós tomamos todo mundo. Mundo real. Qual que é o mundo real? O mundo real é que acabou a doença. Né? Então, assim, é muito louco. E aí, Bruno e Malu, vamos voltar a falar um pouquinho de risco e benefício. A cada 400 mil pessoas vacinadas, por exemplo, a febre amarela, uma vai ter um evento gravíssimo por causa da doença, de efeito colateral. Mas se você não tomar a vacina de febre amarela... Por causa da vacina? Por causa da vacina. Porque todo medicamento tem risco. Tem um risco. Né? Vamos falar. Uma a cada 400 mil? Uma a cada 400 mil. Na hora que você for vacinar sua filha, vai ter um termo de consentimento. Lá vai estar escrito isso. Agora tem. É assustador. Aí você fala, não vou vacinar porque vai que a minha filha é 400 mil. Pois é, amigo. Se você não tomar e o pernilongo morder sua filha e ela pegar... é 50% de chance de morte. Então, você está dividindo um risco de 1 para 400 mil para 1 dividido por 2. Você não faz sentido. Você não tem que pensar muito. Você não tem que ter mais que 2 neurônios para vacinar. Né? E ainda tem barreiras imigratórias, essas coisas todas que a gente às vezes toma. Eu morava em Belo Horizonte, a gente tinha que ir de carro. Mineiro ou vai para a praia ou vai para Caldas Novas, em Goiás, para tomar banho de água quente lá. Na divisa com Goiás, Bruno, ficava um caminhão do exército parado.
E eles pediam cartão de vacinação para febre amarela lá nos anos 80. Ah, não sabia que tinha. Em Manaus tem, porque eu tomei quando eu Você morei era em vacinado Manaus. no meio da rua, da BR. Meu pai sempre esquecia. Eu devo ter tomado umas 50. Aí eu falava assim, cadê o cartão de vacina do Léo e da Núbia? Minha irmã, não tomou não. Não, desce, cara armado, vai lá e toma nos dias atuais, E essa imagina. dói, hein? É na bunda. Goiás foi a maior epidemia de febre amarela da história da humanidade. Hoje é o lugar que menos tem no mundo. Porque eles fizeram tantas campanhas de imunização. E aí eu falei, pô, cara, a gente vai... O mundo tá muito louco, cara. Você pode duvidar de uma coisa ou de outra, mas falar assim, todas as vacinas, não pode ser verdade isso. Botar no bolo todas. Uhum. Sabe que uma coisa que acaba... Aí é o lado contrário, né? Acho que uma coisa que acaba prejudicando, na verdade, a percepção das pessoas em relação à segurança das vacinas é... E aí eu acho que isso é realmente difícil de fazer, mas a gente acaba não falando sobre, de fato, riscos. Porque existem. Claro. Só que você... Não, e hoje, além de existir, quando o risco se manifesta da pessoa que é 1 em 400 mil, ela tem uma rede social para falar que a vacina fez muito mal a ela. Exato. E além de você... Existem esses riscos. Mesmo que seja muito raro e que o benefício seja muito superior ao malefício, cara, o correto seria que as pessoas soubessem dessas coisas. Claro. E muitas vezes a comunicação, até porque você pode imaginar que seja melhor você só falar do benefício, não, é seguro, efetivo, tem que usar e acabou. Muitas pessoas podem se aproveitar dessa situação, seja uma pessoa que simplesmente não está entendendo muito bem a situação, ou uma pessoa que quer fortalecer esse movimento antivacina, pegar e falar, olha, estão escondendo de você essa informação, não falaram que tem risco, né? Mas olha só, tá aqui. Aí a pessoa, caraca, é mesmo, mentiram pra mim, então. Então, aqui você começa a ver o início de um movimento antivacina que ele, em parte, ele tá sendo influenciado, ele tá sendo fortalecido, porque no início você não foi comunicado. honesto, não foi comunicado para as pessoas direito. Com Covid, eu não sei, a gente não queria entrar, não sei se o Léo queria entrar muito na questão do Covid, mas, cara, com Covid teve problema de comunicação lá no início também, que eu fiquei muito puto. E no início do desenvolvimento das vacinas, no meu Instagram, eu comecei a falar só disso, e eu fiquei fissurado, porque adorei aquele assunto, adorei ver o desenvolvimento das vacinas, eu tava acompanhando todos os ensaios clínicos, até os que não foram publicados, enfim. E a comunicação lá no início da vacina que foi feita pela Fiocruz foi tenebrosa, foi completamente equivocado o que eles fizeram, porque com base num estudo com muito poucos eventos, eles pegaram e falaram que é 100% eficaz. E eu olhei aqueles dados... Não existe isso. Não existe isso, primeiro que não existe. E se fosse muito próximo de 100% eficaz, você só poderia falar isso se tivesse, estatisticamente falando, dados que são robustos para chegar num resultado conclusivo. E você não tinha um resultado conclusivo. Era tipo 7 eventos em um grupo, que era o placebo, e 1 evento ou 0 eventos. Evento é alguma infecção ou morte, enfim, alguma coisa acontecendo. Então... 100%, ou próximo de 100%, porque um grupo teve 7 eventos e o outro grupo teve 1. Só que, cara, estatisticamente falando, 7 eventos e 1 é muito pouca coisa. Uhum. Sabe o que me deixa muito puto com essa história? E nisso aí eu tô com o Bruno o tempo todo quando eu vejo seus conteúdos, Bruno. O Estado acha que a gente é burro, logo ele não me dá as informações todas que eu preciso. Exatamente. Você concorda? Quando eu fiz essa da febre amarela, sempre que eu dou esse exemplo, o cara fala assim, cara... E aí tem uma outra coisa que eu aprendi recentemente, eu tive uma super felicidade, eu encontrei com o Neil deGrasse Tyson, aquele físico americano, ele que tirou o Plutão da lista dos planetas, eu tive uma aula com ele agora nos Estados Unidos. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. O cérebro humano, ele não sabe pensar probabilisticamente. E probabilidades devem ser ensinadas. A gente... O cara que pensa probabilisticamente, ele foi meio que treinado para isso, de olhar as relações de risco-benefício. Nós não somos assim. Aí o Estado pensa que a gente é burro e fala assim, não vamos falar isso. Aí na hora que dá errado, você toma ferro. Então assim, comunicação em saúde, principalmente saúde coletiva, porque tem a saúde individual. Você quer usar vape, você quer usar esteroide anabolizante, beleza. Mas enquanto política de saúde coletiva, que eu acho que é onde os epidemiologistas estão, tem que estar muito clara a comunicação com a população. Quais são os riscos, quais são os benefícios, para a população tomar as suas decisões. Sim, exatamente. E eu fico muito furioso, você tocou num ponto muito legal, Igor, disso de comunicação. Bom, acho que todas as empresas têm problemas de comunicação e tal, mas não é possível, cara, tem umas coisas que é muito fácil. 1 por 400 mil e 1 por 2, cara, escolhe. Você tem que ser muito burro para não fazer, tem que burro, você tem que ter uma deficiência intelectual para não tomar. Né? Alguém fala rotavírus, vacina de rotavírus, por exemplo. É 52% de eficácia. 52% é pouco. Sério, você já viu uma criança com rotavírus? Ela vai ter diarreia até morrer, cara. Ela tem que ir pra UTI. Morre de diarreia. Morre de diarreia em 2025. Caramba. E o vírus está aí. E Nós aí, seremos aproveitando... expostos a isso. Isso aqui é uma vacina que reduz 50% de probabilidade.
Não é ruim esse efeito. Aproveitando essa história de diarreia, isso é uma dos argumentos que o pessoal antivacina fala, né? Ah, porque antes a gente... Eu tava assistindo ontem, porque eu tava assistindo uns médicos que são antivacinas, e aí um deles, o argumento dele era, antes a gente não tinha vacina e sobrevivemos. Eu falei, Sério? cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né? esse- Esse é o primeiro argumento ruim. Nós sobrevivemos, não todos sobrevivemos. Antes a expectativa de vida era bem mais baixa, porque morria uma galera. E porque de é uma média, diarreia. né? Mortalidade infantil Exato. trazia muito pra baixo. Mortalidade Morreu um monte de infantil gente, era pô. gigantesca, exatamente porque não tínhamos vacina, não tínhamos saneamento, não tínhamos penicilina. A gente não sabia que lavar a mão era importante antes de operar um paciente. E o médico que descobriu isso, ele foi meio que tratado como um páreo durante um tempo. Claro, porque achavam que ele era meio... Cara, mas sabe o que é? Era tipo meio espíritos e tal. Não, tinha uma coisa não disso. sei se era isso, Ele falou, né? como assim? A gente Talvez não tá falaram, vendo. que frescura. Esse né? não, O cara lá com a mão é porque- coçou a bunda e foi operar a pessoa. Como não se viu o vírus, e ele falava, aqui tem uma doença, ele falava, cara, esse cara tá pirando, né? Ele tá vendo espíritos, coisas, tipo, não, esotérico. Sabe essa questão que é outra coisa que é bizarra em relação a esse argumento, que é, não, mas a humanidade sobreviveu, ela tá aqui até hoje. Como é que a gente sobreviveu se, né, a vacina não é tão importante assim, ou qualquer recomendação que você faça hoje em dia não é importante assim, porque a humanidade tá aqui. Mas, cara, será que é realmente esse o padrão que você tá querendo? Tipo, o seu rigor é postergar, postergar não, né? É preservar a espécie, é só isso. Tipo assim, você não quer fazer as pessoas de fato viverem mais ou viverem menos doentes. Individualmente, se dane. O que importa é... É o que eu sempre falo, eu quero a prosperidade da minha saúde, não só sobreviver. Malu, nós estamos diante de um momento científico tão fantástico e isso não tem nada novo. Nós temos uma vacina que previne câncer, que é a vacina de HPV. A cobertura vacinal de HPV no Brasil é 30%, cara. Na Escócia, saiu um estudo lá que a incidência de câncer de colo de útero por HPV foi a 0 depois de 30 anos. Aí eu falo, a minha mãe, que tem 80 anos, ela não teve a oportunidade de tomar isso e teve que arrancar o útero por causa disso. Eu falo, cara, a Belinha, quanto que você aplica a vacina de HPV? Antes dela entrar em maturidade sexual, porque a única forma de pegar HPV é através de relações sexuais, a maioria esmagadora. E aí, uma galera mais religiosa falou, não, se eu aplicar, até hoje é feito isso dentro de igrejas. É uma autorização para o meu filho transar, cara. 2025 nós estamos falando isso. Fala, filhão, sua filha vai transar. Vacina sua menina. É surreal.